Olá, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Este é o nosso grupo de crescimento. Eu sou o pastor Marcos e toda quarta-feira às 20 horas nós temos aqui um vídeo falando sobre relacionamentos. Nosso tema é relacionamentos redimidos. E hoje nós vamos falar sobre palavras. Não temos como nos comunicar se não usarmos bem as palavras. E interessante é que o uso corriqueiro das palavras contribui para que subestimarmos o peso que elas possuem. Então, porque nós usamos palavras corriqueiramente e nas conversas que temos no mundo informal, fica fácil esquecer da sua verdadeira importância. Ou seja, nós estamos tão habituados a nos comunicarmos, a falarmos palavras, que muitas vezes não pensamos e não refletimos naquilo que falamos, no peso que as palavras têm. E o autor do nosso livro, ele diz o seguinte: nunca houve um bom relacionamento sem que houvesse palavras, ou que houvesse também uma boa comunicação. E nunca houve um relacionamento ruim sem que isso se desse, pelo menos em parte, por algo que foi dito. Ou seja, bons relacionamentos significa uma boa comunicação, boas palavras. E geralmente um relacionamento ruim, palavras ruins estão envolvidas nesse relacionamento. E há um texto em Provérbios que fala justamente isso, do peso das palavras. Ele diz o seguinte, essa versão é da Bíblia, a Mensagem. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Então as nossas palavras, elas possuem poder para serem vida ou para serem morte. Nossas palavras têm poder e direção, e por isso produzem algum tipo de fruto. Ou serão frutos de vida, ou serão frutos de morte. Elas podem emocionar ou esmagar, estimular amor ou ódio. Então, quando a gente recebe palavras de vida, a gente se sente bem, edificado, confortado, alegre, encorajado. Mas quando recebemos palavras de morte, de ira, de raiva, de rancor, de mágoa, elas ferem, elas machucam e elas podem até matar o ânimo da pessoa. E da mesma forma quando nós falamos palavras boas, palavras de vida, ou quando falamos palavras que agridem, palavras que jogam para baixo, palavras que ferem. Então, é muito importante a gente analisar as palavras da perspectiva de Deus. Né? Outra coisa que a gente percebe, que a gente vê, que a gente aprende na palavra de Deus, é que o mundo das conversas é cheio de problemas. Quem nunca magoou alguém com palavras? Quem nunca usou palavras como armas de ira em vez de usá-las como instrumentos da paz? Quem, com toda sinceridade, pode afirmar que sempre fala com boas intenções e de formas apropriadas? Então, querendo ou não, muitas vezes nós machucamos pessoas. Parece que quanto mais se fala, na multidão das palavras também há complicações. E essa é a perspectiva. Nós precisamos de ajuda para redimir as palavras que falamos. Tiago, capítulo 3, verso 2, ele diz o seguinte, também na Bíblia a Mensagem: erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita com total controle da vida. Então, se você quer encontrar uma pessoa que tenha controle sobre a vida, ela precisa primeiro começar a ter controle sobre aquilo que fala. Esse é o grande desafio da nossa vida. Então,
o mundo das palavras, o mundo da comunicação, é um mundo de complicações, porque sempre que abrimos a boca, ou quase sempre, erramos. E precisamos então refletir de forma bem profunda sobre o que falamos, o que conversamos e como conversamos. A outra perspectiva da palavra de Deus é que o coração e as palavras que falamos, eles caminham juntos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Isso Jesus foi quem falou. Ele disse que ele chamou a nossa atenção para dizer que o conteúdo da nossa boca é retirado do tesouro do nosso coração. Quem tem coisas boas no coração, fala coisas boas. Quem tem coisas ruins no coração, vai expressar isso por meio das palavras. O verdadeiro problema da sua comunicação é o que você quer dizer e por que você quer dizê-lo. Cristo revela que o que e o porquê são determinados pelo coração. Para transformar a comunicação, é preciso que o nosso coração seja transformado. Então, o grande erro, o erro fatal da nossa sociedade é querer que as pessoas mudem as palavras, mudem a comunicação, sem mudar o coração ou o conteúdo que há no coração. Então, essa é uma verdade para você anotar. O erro fatal da sabedoria humana é a sua promessa de que você pode mudar sua comunicação sem ter que mudar o seu coração. Então, agora eu gostaria de falar com você a respeito de um compromisso. Como é que a gente pode assumir um compromisso para mudar o nosso coração e mudar a nossa comunicação, para que ela seja uma comunicação redimida, uma comunicação que vai estabelecer comunhão, vai estabelecer profundidade, harmonia, unidade, construir um relacionamento menos confuso. Eu quero que você preste atenção nesse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios. Ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que possa beneficiar aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, o que nós devemos considerar a respeito desse texto para a nossa prática diária na forma de falar, na forma de expressar as palavras? Primeiro, veja o que o texto diz. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. Comunicação redimida se importa com o que fala, pois não quer obstruir a obra de Deus. Então, considerando que a fala é um dom de Deus, que a fala foi nos dada por Deus para comunicarmos o que Deus quer, então uma das formas de Deus abençoar pessoas, edificar pessoas, ajudar as pessoas é através da minha fala, das minhas palavras. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, antes de falar, leve em consideração a pessoa, a necessidade, a situação, o contexto. É importante você considerar o que você vai falar. O que sai da sua boca é para edificar o outro, é para consolar, é para encorajar, é para instruir, pode ser até para repreender, mas que seja feito em amor. Leve em consideração o problema, ou seja, fale conforme a necessidade do momento, a necessidade da pessoa. Comunicação redimida sempre se dirige às necessidades verdadeiras da pessoa naquele momento. Muitas vezes usamos as palavras para defender,
para conquistar, para requerer aquilo que queremos, aquilo que desejamos. Muitas vezes estamos no centro da situação e não nos colocamos na condição do outro. Por isso, esse texto está dizendo que a gente deve falar conforme a necessidade da pessoa. O que ela precisa ouvir, o que ela precisa escutar, o que vai edificar a vida dela, o que vai ajudá-la a superar a dificuldade, ajudá-la a se reerguer ou a se aproximar de Deus. Essa é a forma redimida de se falar. Leve em consideração o problema. Veja que o texto diz, para que possa beneficiar aos que a ouvem. Então, comunicação redimida diz respeito à forma como o conteúdo é falado. É falar a coisa certa do jeito certo. Por isso, quando eu vou falar dentro daquilo que pode beneficiar a pessoa, daquilo que ela precisa ouvir dentro daquele momento adequado. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas querem chamar a atenção de outra ou querem falar alguma coisa sem respeitar o momento, sem respeitar o contexto. Às vezes é importante a gente deixar a coisa esfriar, deixar o assunto esfriar um pouco, quem sabe fala depois, espera voltar, acalma, aquieta, e aí você pode então conversar. Muitas vezes a pessoa está no telefone e o outro fala uma coisa e depois você não escutou o que eu falei, você não ouviu o que eu disse, ou seja, aí não foi uma situação certa no momento certo. E por último, nesse capítulo de Efésios 4:30, Paulo termina dizendo, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É muito importante você ter isso na sua mente. A partir do momento em que você é uma pessoa que crê em Deus, que teme a Deus, que busca a vontade de Deus, que se interessa por aquilo que Deus quer fazer na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu lado, é importante que você tenha isso em mente. As suas palavras, ou quando falamos como egocêntricos, nossas palavras entristecem as outras pessoas, como também entristecem o Senhor. Precisamos da graça de Jesus para transformar o nosso coração e nos libertar da prisão do egocentrismo. Então, é verdade, você já se sentiu triste por ter falado algo que não precisava ter falado, ou falado algo de forma que não devia ter falado. Quantas vezes a gente fala, depois a gente volta e pesa no nosso coração, pesa na nossa mente aquilo que a gente falou. A Bíblia diz que a gente pode ferir, magoar, entristecer as pessoas. Mas não é só isso. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele também se entristece quando as nossas palavras, ao invés de edificar, derruba aquilo que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, ou que Jesus gostaria de fazer. Por isso nós precisamos da graça de Jesus, do poder de Jesus, para transformar o nosso coração e assim podermos falar sem egocentrismo. Esse é um grande desafio para a nossa vida. Como a gente comunica as coisas, como a gente fala as coisas e qual é o conteúdo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente comunica. É isso daí. Eu espero que você possa buscar a graça de Jesus Cristo, buscar a ajuda de Jesus, para que assim o seu coração seja transformado, você possa olhar para o outro e considerar a necessidade do outro e falar palavras que edificam de acordo com a necessidade. É isso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que você construa relacionamentos redimidos. Na próxima quarta-feira, às 20 horas, estaremos de volta aqui no canal da Aliança de Alphaville. Ok? Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por estar presente aqui e nos acompanhar. Fique
na paz do Senhor Jesus.